Olá, meninos, tudo bem? Bom dia, bem-vindo à nossa aula de hoje, com o tema realismo. Bem, galera, essa escola literária, ela vem para fazer oposição à sua escola anterior, que é o romantismo. E ela vai fazer uma oposição assim, ó, de carga e elegância, viu, galera? Porque ela, de fato, rompe com todas as ideias e com todas as estruturas anteriores. Bem, o realismo, ele surge por volta da segunda metade do século XIX, mais ou menos por volta de 1881, com o romance Memórias Póstumas de Brás Cubas, do nosso famoso Machado de Assis. Bem, galera, chegamos à escola literária do Machado de Assis, tá? Que é, inclusive, tema da nossa próxima aula aí, porque ele é muito importante nesse momento aqui. Essa escola literária, o realismo, né? Ela vai trabalhar a questão do objetivismo e ela vai trazer a realidade de uma forma nua e crua. É hora de se falar as verdades, é hora de se mostrar o que de fato existia. Lembra lá do romantismo? Toda aquela questão de, vamos florear, vamos dar uma mexida, né? Vamos valorizar o indígena, vamos tornar ele guerreiro, bravo, forte, esse ser... Opa, parou. Não é assim que funciona. Não é assim que existe. O realismo chega e faz isso. Parou. Vamos falar as verdades aqui. Então ele traz essa verdade nua e crua. Além de tudo, pessoal, o realismo ele se constitui em cima da prosa. E nós vamos ter aí grandes romances sociais, psicológicos e de tese. O que é ser um romance de tese? Ele olhava, ele analisava, ele pensava racionalmente, criava-se uma teoria e dava-se isso. Aqui a literatura ela vai passar de ser entretenimento. Lembra lá no romantismo que eu falei para vocês, os romances de folhetins que eram feitos para leitura, para entretenimento? Aqui não. Aqui a literatura é feita de fato para vinculação da crítica social. E uma crítica principalmente a dois elementos. A igreja, né, que aí a gente está falando ao sistema religioso, e a burguesia e as ideias burguesas desse período. Aí, dentro dessas críticas, principalmente, pessoal, a questão da crítica à escravidão, o preconceito racial, porque é algo muito próximo aí, né? Essa questão até mesmo da liberdade dos negros com o momento. Então, tudo meio que vai acontecendo ali e nós vamos ter aí Peraí que eu me perdi aqui. Falei a respeito da questão da escravidão, dos preconceitos sociais e a apresentação de uma linguagem muito clara. E quando eu falo exposição de uma linguagem clara, opa, para aí também de novo. Hoje, quando a gente dá um livro desse momento para o aluno ler, ele às vezes pode achar difícil, mas nós estamos falando de uma linguagem de segunda metade do século XIX. Então, olha lá, olha a relação. Eu tinha aí um momento, né, do que estava acontecendo esse momento, o que se vivia a sociedade naquela época, qual que era a linguagem. Eu tenho que entender que aquela linguagem é uma linguagem clara e fácil de entendimento para a população daquela época. Para os tempos atuais, essa linguagem já está um pouco mais arcaica, né? Já se perdeu aí algumas coisas. Bem, pessoal, já falei para vocês a respeito da crítica à burguesia. E nesse momento a gente vai ter dois grupos, os operários e os burgueses. E os burgueses, os ideais, até mesmo os pensamentos burgueses serão muito criticados nessa obra aqui. A preocupação também aí, né, vai haver, na verdade, dentro dessa corrente, essa oposição de ideias com o romantismo, né? Essa concepção de diferença de um para outro. O progresso tecnológico também vai ser um fator muito importante aqui e ele vai auxiliar na construção e na organização da forma de se pensar e da forma de se construir, né, a sociedade dessa época aí, pessoal.
Outra coisa que muito comum, né, é a análise e as observações da construção social e até mesmo racional. Lembra que eu falei para vocês a respeito do romance de tese, da questão das teses? Elas serão comuns aqui no sentido assim, pessoal, observar a sociedade, o que está acontecendo dentro dela, e a partir daí, a partir de então, se criar essas construções de alguns personagens, tá? Há como característica aqui principal a preocupação da realidade. O nome eu acho que já diz bastante, né? Realismo, real, é trabalhar esse conceito. O compromisso com a verdade é mostrar o que está de fato acontecendo, o que é a sociedade da época. Os personagens são compostos de pessoas comuns. Então a gente olha, né? Se olhavam as pessoas daquela época e via como elas eram e elas iam para dentro dos livros. Então essa observação e esse ser cheio de imperfeições aí, né, na composição. A exposição racional, social e cultural. Então mostrar a sociedade como ela era e por que muitas das coisas eram daquele jeito. Por conta do que estava acontecendo, e isso vai ser muito comum. Esses conceitos históricos serão muito importantes dentro dessa obra. A lei da ação e da reação, a gente tem que entender aqui que tudo que tem uma ação tem uma reação. A linguagem fácil, né, que eu já expliquei para vocês, e além de tudo, ele vai trabalhar a questão do real, e a miséria. E esse real e miséria que eu falo, não é somente o real e a miséria de você olhar, vamos dizer assim, a questão do ser humano, mas o real e o miserável, às vezes até mesmo de como as pessoas se portavam, dos seus pensamentos e das suas convicções filosóficas. Bem, pessoal, falamos aí um pouquinho a respeito de realismo, é um tema bem extenso, e eu espero vocês na nossa próxima aula, onde a gente vai falar a respeito do autor principal, né? Que é Machado de Assis. Tchauzinho e até a nossa próxima aula.